Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Vamos começar a nossa EBD hoje, dia 31 de maio de 2020, último dia de maio, encerrando também o mês da família, passando por momentos que talvez não sejam tão fáceis, mas sabemos que a graça do nosso Senhor tem nos mantido, tem nos fortalecido. E apesar das dificuldades, tenho certeza que esse mês foi um mês de bênção e de fortalecimento dentro dos nossos lares. Vamos orar para que possamos começar. Senhor, estamos, Pai, na Tua presença, gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Venho pedir que esteja presente, Pai, em nosso meio, e que tudo que for feito, Pai, seja feito para a Tua honra e glória. E que Teu Espírito Santo possa falar em cada coração nesta manhã. É o que eu te peço. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós iremos para a lição número 11, do livro, da revista Conflito da Vida. É uma revista muito abençoada, que tem nos ajudado muito. E hoje nós vamos abordar um tema que é bem forte. É um tema que mexe muito com as nossas vidas. E muitas das vezes é um tema que a gente imagina que ele só existe no meio dos não crentes. Mas a gente vai perceber que isso não é verdade. Esse tema está muito presente no meio de nós crentes, que é desesperança e suicídio. Eu sei que ficar 30 minutos em frente à TV, em frente ao celular, nem sempre é agradável. Às vezes é um pouco chato. Mas eu convido vocês a estarmos juntos nesse período e abra o teu coração para que o Espírito Santo possa falar com você. Porque às vezes esse tema, ele não vai falar diretamente com você, mas você pode ser canal de bênção na vida de outras pessoas que podem estar precisando ouvir você para evitar que algo pior aconteça. Então vamos aproveitar esse tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, para que possamos estar mais preparados para apoiar as pessoas quando necessário ou a nós mesmos. Gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Números, capítulo 11, versículo 10 ao 15. Números 11, versículo 10 ao 15. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada das suas tendas. E a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Por que pedes para carregá-los no braço como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamar dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Esse último versículo lido, que é o 15, ele é uma expressão de Moisés, no qual não estava mais aguentando a conduzir o povo de Israel que vinha do Egito rumo à terra prometida. Estou falando de uma pessoa que estava coladinha com Deus, uma pessoa que estava o tempo todo próxima de Deus, e mesmo assim ela pediu a morte porque não aguentava mais ouvir o povo de Israel reclamar. Deus havia conduzido aquele povo pelo deserto, não deixou lhe faltar nada. Nada. Se estava noite, havia fogo para crescer e clarear. Se havia fome,
Tinha um maná para comer. Se o maná não era suficiente, Deus mandou carne para que eles comessem. Deus cuidava deles de uma forma sobrenatural. Mas mesmo assim eles reclamavam. E o líder dele, Moisés, chegou ao ponto de pedir para que o tirasse a vida. Se Moisés foi assim, aconteceu isso com Moisés, imagine com nós. A gente tem outros exemplos na Bíblia também, que a gente vai citar, né? A gente tem Judas Iscariotes, a gente tem Saul, nós temos também Elias, que no monte pediu, após descer do monte, ele pediu a morte. Nós temos alguns exemplos dentro da Bíblia, no qual nos mostra que às vezes o peso é grande demais. E a ideia é discutir isso hoje, a ideia é falar sobre isso. E muitas das vezes a gente não leva isso tão a sério, mas é muito sério. Só para que tenhamos ideia, o suicídio ele cresce 40% todos os anos. E por incrível que pareça, cresce muito entre os adolescentes. É tão expressivo que hoje já existe um mês específico para tratar do assunto, que é o Setembro Amarelo. É importante ressaltar que isso não é só no meio dos crentes. Existe no meio dos não crentes, existe no meio dos crentes também. Então é importantíssimo estarmos preparados para dar o suporte necessário quando as pessoas precisarem. A Bíblia relata que o salário do pecado é a morte, mas também a Bíblia relata que o perdão, ele sobrepõe a qualquer situação. Eu me pergunto muitas das vezes, Judas, ele traiu Jesus, vendeu Jesus. Depois que isso aconteceu, o peso foi tão grande que ele foi e suicidou-se. Ele se enforcou. E uma pergunta que fica é: alguém o apoiou? Alguém chamou Judas para conversar? E se isso acontecesse, será que Judas teria suicidado? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que no nosso meio existem pessoas que precisam de ajuda. Seja ajuda espiritual, seja aconselhamento pastoral, seja ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, seja de quem for. Mas nós podemos ser canal para evitar que a pessoa chegue a um suicídio. Ela só chega ao suicídio por falta de desesperança, por não ter um objetivo, por não ter um norte. Mas, seguindo aqui, o nosso texto básico é Números, capítulo 11, versículo 10, né, ao 15. Eu gostaria de dizer que, a saber, entender que as enfermidades e a morte fazem parte do ciclo de Deus, ciclos que Deus estabeleceu para a vida. Nós temos que entender que tanto enfermidade quanto morte, elas fazem parte do ciclo da vida. Sabemos que vamos passar por dificuldades. Sabemos que pode faltar emprego, a saúde talvez não seja a melhor possível. Sabemos que às vezes na parte sentimental não vai tão bem. Sabemos às vezes a parte financeira também não vai tão bem. Então sabemos que tudo isso fazem parte do ciclo da vida. É importante entender isso, porque se a gente não entende isso, qualquer uma dessas coisas pode nos levar a algo terrível. Nós temos que sentir, crer na soberania de Deus e estar preparado para submeter a sua vontade. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para tudo. E quem rege esse tempo é Deus. Deus está trabalhando em nossas vidas continuamente. Ajudar pessoas que estejam enfrentando enfermidade ou luto. Então é importante a gente
verificar essas questões. Entender que a enfermidade, que morte, que dificuldades fazem parte do ciclo de Deus. Crer na soberania de Deus. E ajudar as pessoas que estejam passando por dificuldades. E olha só como o tema é sério, como o tema é pesado. Olha essas pessoas que estão aqui, que já desistiram da vida, que cometeram suicídio e são pessoas que tiveram uma grande representatividade. Nero, o imperador de Roma, ele suicidou aos 30 anos, em 68 depois de Cristo. O imperador cometeu suicídio. Um grande pintor, Vicente Van Gogh, também suicidou aos 37 anos, em 1890. Camilo Castelo Branco, jornalista e escritor, suicidou-se aos 65 anos de idade, em 1890. O grande inventor, Alberto Santos Dumont, ele suicidou aos 52 anos, em 1932. Adolf Hitler, ele suicidou-se em 1946, com apenas 56 anos de idade. Getúlio Vargas, ele é presidente do Brasil, suicidou-se aos 72 anos de idade. Figuras que representam, que tinham uma grande representatividade, mas mesmo assim, elas deram fim na vida delas. Como eu disse também, não só nesse meio, mas o meio cristão também tem. Saul, quando ele foi para a batalha, que ele viu que ele perdeu a batalha, ele pediu para que um soldado o matasse. E o soldado não o fez. E ele se suicidou. Lembro-me também do carcereiro, está lá em Atos 16, 27, quando ele acordou, que viu que as portas haviam caído, ele pediu a morte para ele, por medo também. Então, como podemos perceber, isso é muito mais presente, isso é bem mais grave do que a gente possa imaginar. E uma pessoa sem esperança, uma pessoa que não tem perspectiva, ela pode chegar a isso. Mas a ideia do estudo hoje é que você entenda que Deus está contigo. É que você entenda que Deus vai ajudar você. E é interessante que nessa revista Conflitos da Vida, a gente tratou de inúmeros temas. Lá na lição 1, a gente falou do sentido da vida. A gente falou de onde vem os conflitos. Nós falamos de como superar a ansiedade e medo, como enfrentar a solidão, como enfrentar a inferioridade, a baixa autoestima. Todos esses temas que evita chegar a esse fim. Porque não é isso que Deus quer pra gente. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Bem, seguindo, amados, o ser humano é tão complexo que à medida que a ciência avança, descobre que ainda há muito que investigar para conhecer o indivíduo na sua plenitude, corpo e mente. Não é fácil saber o porquê de determinadas atitudes que tomamos. Algumas delas surpreendem aqueles que pensam nos conhecer muito bem. Perguntamos então, o que leva uma pessoa a um desespero que chega ao suicídio? O que leva uma pessoa a pular de um prédio? O que leva uma pessoa a pular na frente de um carro? O que leva a pessoa, às vezes, a um tiro contra ela mesma? Muitas das vezes, isso pode ser a falta de esperança. Muitas vezes, pode ser um acúmulo de dívida que ela não consegue pagar. Muitas vezes, pode ser um divórcio, um fim de um relacionamento. Muitas das vezes, pode ser o preconceito de outras pessoas para
para com ela. Muitas das vezes pode ser a depressão. Tem inúmeras coisas que pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Mas não podemos esquecer que acima de tudo, Deus está no controle da situação. Permita que Deus conduza a sua vida. Não permita que o desespero, que a falta de esperança, não permita que a falta de controle da sua vida te leve a isso. Porque quem vai controlar a tua vida é Deus. Eu gostaria de dividir em 3 tópicos a nossa lição de hoje. Que é nas páginas da Escritura o que fala sobre isso. Na comunidade dos santos o que fala sobre o suicídio. E na realidade pessoal. E a primeira é na página das Escrituras. Como eu relatei para os irmãos, o primeiro que eu gostaria de comentar é sobre Moisés. Moisés é uma pessoa extremamente preparada por Deus, embora ela não se sentia. Mas Deus a preparou no deserto para que ela conduzisse o povo. A pressão foi tão grande, que como lemos lá no versículo 15, no capítulo 11, versículo 15 de Números, Moisés pediu a morte, porque não aguentava mais. Tanta reclamação, tanto pedido. Também gostaria de comentar um outro, que é o profeta Elias. Profeta Elias, essa história está lá, se os irmãos quiserem ler, está lá em 1 Reis, capítulo 18 e no capítulo também 19. Lá no capítulo 18 é quando ele desafia os profetas de Baal. Ele chega no capítulo 18, versículo 27, zombar dos profetas de Baal, porque eles clamavam, e não descia fogo do céu para consumir aquele holocausto. Mas lá no 18, capítulo 18, versículo 30, quando Elias orou, desceu fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. Mas eu queria chegar lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Quando Jezabel mandou matar Elias teve medo. Tanto medo que, no capítulo 19, versículo 4, ele pediu a morte. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. O profeta Elias, que grandes coisas fez, pedindo a morte porque ele não aguentava mais. Como eu disse também, Judas Iscariotes se suicidou. Como eu disse também, o carcereiro, ele pediu a morte também. Como eu disse, Saul também, ele morreu, ele se suicidou. Quantos exemplos a gente tem na Bíblia de pessoas que, devido aos problemas, às aflições, às dificuldades, ela acabou se entregando. Só que a gente não pode esquecer que Jesus não nos prometeu que nós ficaríamos livres de problema, livre de aflições, livre de desânimos. Mas Ele prometeu a sua presença constante em nossas vidas e a certeza que Ele sempre nos ajudaria nos conflitos da vida. Está lá em Mateus 28. Ele prometeu estar conosco. Também está lá em João 16, 33, que Ele prometeu estar conosco. Embora passasse por dificuldade, Deus estava com Moisés. Embora Elias passasse por dificuldade, Deus estava com Elias. Tanto é que logo depois, quando ele foi para a caverna, Deus proveu alimento para ele. E mandou ele sair da caverna, porque a luta dele era lá fora. Se você está passando por dificuldade também, Deus vai prover em sua vida. Então, meus irmãos, assim como nas páginas das Escrituras,
Pessoas que serviram a Deus passaram por essa dificuldade. Tenho certeza que hoje também pode ser que tenha pessoas em nosso meio passando por essa dificuldade. E nós podemos ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Tem 3 princípios muito importantes relativos a isso aqui também. Que a pessoa só chega a tal ponto quando ela tem um peso além do que ela pode suportar. Tem uma doença que é muito grave, uma dívida que é muito grande. E às vezes isso faz com que ela chegue a tal ponto de pedir a morte. Mas não esqueça que Deus está conosco. Há outras pessoas também, outro tópico que eu gostaria de comentar, que às vezes a solidão é insuportável, às vezes as pessoas se sentem tão só, embora pode estar no meio de muita gente, que ela perde o sentido da vida. Mas Deus é contigo. Outra coisa também é que às vezes conflitos são gigantescos que a gente já acha que não consegue mais. Mas repito, Deus é contigo. Deus é comigo. Deus restaura a família. Deus ajuda a nos livrar da dívida. Deus cura a doença, cura o enfermo. É o Deus que nós servimos. É muito interessante, né? O outro tema, o outro tópico, são 3, que é na comunidade dos santos. Pode prevalecer em nosso meio equivocadamente a ideia de que a igreja é um lugar de pessoas absolutamente saudáveis, tanto física quanto espiritualmente. Evidentemente, há entre nós pessoas emocionalmente fragilizadas. Tem e tem muito. O mundo evangélico muitas das vezes coloca o crente acima do bem e do mal. De fato, a gente não pode negar que a igreja é triunfante. O apóstolo Paulo afirmou: graças, porém, a Deus que é em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Paulo escreveu, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que de fato a igreja é triunfante. Jesus também fez a seguinte declaração: também eu lhe digo que você, Pedro, é sobre esta pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então Deus dizendo que nada vai prevalecer contra a igreja. Porém, a gente pode dizer que, eu tenho o hábito de dizer isso, o crente, quando entra em uma batalha, ele já entra sabendo que vai vencer. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como eu disse lá no capítulo 16 de João, versículo 33, no mundo você vai sofrer, mas tenha coragem, porque eu venci o mundo. Por mais que esteja difícil, acredite que o seu Deus pode tirar você de onde você está. Você pode estar com doença na sua alma, você pode estar passando por diversos conflitos, mas você pode ter certeza que Jesus Cristo pode tirar você de lá. Porque a igreja é a comunidade de amor, de acolhimento, de ajuda mútua. Então, nessa comunidade, igreja, nós podemos nos amparar. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de se oferecer para ajudar. Terceiro tópico que eu gostaria de abordar é na realidade pessoal. Como cristão, temos que confiar em Deus, o nosso caminho. Está lá em Salmos 37, versículo 5.
lança sobre ele a nossa ansiedade. Né? Entregue seu caminho, no versículo 37:5, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Entregue o seu caminho ao Senhor, que ele pode lhe conduzir. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de você. Essa promessa está aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. E fazer conhecido diante dele os nossos anseios mediante petição e súplica, a oração e a súplica. Lá em Filipenses 4, versículo 6. O cultivo das virtudes espirituais e a dependência de Deus nos levam a entender que Ele mesmo age, quando necessário, através de seres humanos, para suprir a nossa necessidade, sejam elas físicas ou psíquicas. É o que eu disse lá atrás. Muitas das vezes é importante entender que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E devemos buscar ajuda. Buscar uma ajuda, um aconselhamento pastoral. Muitas das vezes um tratamento de fato. Com psicólogo, com psiquiatra, é importante isso. Porque Deus capacita as pessoas para que elas possam cuidar de nós. E para concluir, gostaria de colocar que a desesperança e o suicídio são temas que a igreja precisa levar a sério. A igreja, como parte do corpo de Cristo, deve estar disposta a ajudar qualquer pessoa que enfrenta problemas cruciais. A solidariedade, o respeito e a ajuda devem alcançar também a família, que sofre o reflexo desses males. A igreja fica mais parecida com Cristo, quando ajuda a levar a carga de irmãos que enfrentam problemas psíquicos. Cada crente deve pedir a Deus que o auxilie a ser uma verdadeira fonte de bênção para irmãos que passam por semelhantes situações. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, pergunta e eu contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. É isso que Deus quer. Converse com Ele. Peça orientação a Ele. Porque você pode e será canal de bênção na vida de outras pessoas. Por mais que falta desesperança, por mais que não haja esperança em nada, por mais que existem pessoas querendo cometer suicídio e de fato algumas que chegam no suicídio, mas também existem filhos de Deus como nós, que foram colocados aqui para evitar que tais coisas aconteçam. Seja canal de bênção na vida de outras pessoas. E que o Senhor, em Cristo Jesus, possa abençoar e dar um domingo maravilhoso para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.